eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Esta passagem retrata a histórica primeira ação dos discípulos como igreja, não é? A igreja que funcionava nos lares. Então, a titulação da mensagem de hoje é a igreja no meu lar. Que caráter manifesta em nossa vida quando nós acolhemos como igreja em uma casa? O que se apresenta em nós que motiva, que faz com que o reino de Deus seja mesmo glorioso, abençoadíssimo, e que nós também venhamos a receber em retribuição a bênção do Senhor. Lembrando que esta é uma mensagem que durante todos esses anos em que nós temos funcionado como uma igreja que de forma leve, não é, audaciosa, avança no terreno do inimigo, não é, tem se expandido para várias partes da cidade para tirar os cativos das garras de Satanás. A minha casa, a sua casa, onde funciona a igreja no lar, onde é o Geavite, é uma máquina de guerra contra o inimigo. E manifesta no mundo um caráter diverso, bem difícil de ser encontrado fora da ambiência do reino de Deus. E é bom relembrarmos isso para levantar o nosso moral, como diz o moral das tropas, para que nós venhamos a nos sentir realmente mais ainda motivados. Eu vou falar sobre esse caráter, né? Lógico que há muitas outras nuances que não dá aqui para a gente externar, não dá para esgotar o tema, mas no finalzinho quero falar de um grande benefício que é a manifestação deste caráter em nós, dessa transformação, dessa visão de Deus, desse divino e maravilhoso manifestar, né, de Deus em nossa vida, do Espírito Santo, nessa mudança do divino manifestar de Deus, promove. Então, vamos lá. Primeiro eu quero dizer a você que aquilo que hoje está contra, né, esse caráter, ele se manifesta, né, uma nuance do caráter que se manifesta contra toda essa coisa que a modernidade, não é, que essa vida que os filósofos chamam de pós-contemporaneidade, manifesta, que é o isolamento. O caráter, a nuance do caráter divino que se manifesta em nós, o Espírito Santo passa a manifestar em nós, é a hospitalidade. O Filho de Deus que abre as portas da casa física que Deus proveu para ele. E é isso, esse entendimento é muito importante, tá, irmãos? A casa física, ou seja, o seu apartamento, a sua moradia, a casa onde você mora, a kitnet, ela é uma providência divina para te suportar, ou seja, para te dar abrigo no sol, na chuva, não é? Um abrigo para descanso, um lugar para seu aconchego. E ao você abrir
a sua casa, né, para receber a igreja, você está rompendo com o que o sistema mundano hoje apregoa. Não é só por causa de pandemia, não. Já vinha acontecendo de tempos o apregoamento do isolamento, não é? E quanta destruição esse isolamento tem trago, não é? As pessoas ficando apertadas, ficando depressivas, sozinhas, sentindo-se abandonadas, sofrendo, não é? E já o caráter do Espírito que manifesta em nós, uma transformação em Deus, nos move a abrir o coração. Não é simplesmente abrir as portas do lar, mas tem que ser de todo o coração. Isso é hospitalidade. É uma das ações do Espírito Santo em nossa vida. Tem um exemplo na palavra de Deus de um casal que se tornaram hospitaleiros. Paulo fala sobre eles, né, e em muitas outras partes, em escritos do apóstolo Paulo em suas cartas, ele fala sobre este casal que foi o Áquila e a Priscila. Olha o que diz aqui, ó: no Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Não é? Eles eram pessoas muito importantes naquele tempo. Eu não quero entrar aqui nesse mérito de quem era Áquila, né, no Império Romano, juntamente com Priscila, que a gente pode fazer isso um apanhado em outro momento. Mas o que eu quero trazer aqui é a questão da hospitalidade. Eles tiveram a oportunidade e não perderam a opção pela hospitalidade, não é? Se disponibilizaram, não é? Enfrentando inclusive o ditame imperial daqueles tempos, em que muito se falava já do culto ao imperador. O imperador é considerado um deus, mas eles abriram a casa contra o sistema, não é? Apesar da situação imperial, para que a igreja fosse hospedada em sua casa. E a igreja era realmente feita em grupos pequenos, grupos de poucas pessoas. Era o início. Quando estamos, queridos, avançando no terreno do inimigo, essa estratégia leve, importante para a igreja, você que também está sendo desafiado aqui na Igreja Vitória a hospedar, ser hospedante de um grupo de afinidade na sua casa, no seu apartamento, onde você mora, você não pode perder essa oportunidade. É uma bênção inigualável, não é? É uma grande chance de você fazer acontecer o reino de Deus a partir da estrutura do seu lar, do que Deus já colocou na sua mão. Deus não nos dá uma casa, um apartamento, ou nos oportuniza alugar uma propriedade, condição para isso, sem que haja um propósito. Não é só para você se aconchegar, não é? Porque no reino de Deus a preocupação com o ninho, não é? O lugar de moradia, não é tão grandioso assim, porque nós já temos a nossa morada, diz João 14, versos 1 e 2, é no Pai, e logo, logo chegaremos lá, né? A vida passa muito rápido, como diz o Salmo 90. Lá no Salmo 14, João capítulo 14, verso 1 e 2, a palavra de Deus fala que a nossa casa já está preparada. Jesus fala assim, para que onde eu estou, vocês também estejam. Já é um plano e um propósito divino colocado em prática. Já aconteceu, já está preparado, não é? Então, nós aqui, nessa oportunidade que nós temos, abrimos a nossa casa, recebemos bem as pessoas que Deus está enviando, né? Essa semana mesmo eu estava compartilhando com uma das líderes aqui da igreja, né, que a unção atrai, a unção é que traz. À medida que você é ungido, o seu lar é um lar santo, você coloca proeminência a vida de Deus na sua casa, a vida de Deus nos seus relacionamentos, a vida de Deus na sua vida, há uma atração natural. As pessoas querem ouvir e ver
o que Deus está fazendo no seu lar. E não era assim com Jesus? Aonde ele ia, atraía milhares, multidão, porque o Senhor era com ele. Não é? Isso é muito importante. Segunda manifestação ou a característica aqui que se mostra no caráter daquele que é transformado pelo Espírito Santo quando se trata da igreja no lar, é a abnegação. O que é a abnegação? É a negação de si mesmo. E Jesus nós sabemos que ele nos disse que só para sermos discípulos, está no Evangelho de João, nós precisamos nos negar a nós mesmos. Tem que negar, que não pode ser discípulo. Não é? Então, veja bem, a abnegação é deixar-se. É como Jesus, em João capítulo 3, verso 16, a palavra de Deus fala lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha a abnegação, o dar, ele deu-se, abriu mão de si mesmo, para fazer acontecer a bênção da vida eterna para todos quantos nele creem. Não é? Olha isso, ser abnegado no reino de Deus com a igreja no lar, é ser participante desta ação direta de Jesus, interventora no mundo, não é? Fazendo com que o pecado seja anulado, que o pecado seja abandonado e uma nova vida se manifeste, uma vida que vai se apresentar agora como uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então, abrir mão de nós mesmos, de planos pessoais, né? Fazer com que a bênção se manifeste na nossa vida para que as outras pessoas à nossa volta sejam contagiadas por esta gloriosa e maravilhosa mudança que o Espírito Santo promove em nós, não é? E aí a partir da convivência, relacionamento, afinidade, vem e aí passamos então a possuir em Cristo, não é? Estar em Cristo também, vivendo essa bênção maravilhosa, transformadora, tá? Então veja bem, como é que você vai abnegar? Você precisa, em alguns casos aí, como alguns infelizmente têm feito, não tem dado ao Senhor Deus o que lhe é devido, não é? Você pode abrir também a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, inclusive esse foi o texto da minha célula Mater nessa semana, que fala aqui na palavra de Deus sobre preeminência. Olha só o que diz as Escrituras aqui, ó. Eu quero ler com você uma parte até um pouquinho grande aqui, se for possível, Marcelo, você colocar na tela, Colossenses capítulo 1, a partir do verso 8. Olha o que a palavra de Deus fala aqui, ó. E também nos falou do amor que vocês têm no Espírito, falando dos irmãos de Colossenses, tá? Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Olha que coisa tremenda, né? E de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Olha o que eu acabei de dizer. Ele é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criados
todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem em tudo tenha a preeminência. Tem a tradução aqui de supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Olha, que bênção que nos acontece quando somos abnegados. É o que ocorreu com os irmãos da igreja de Colossos. Sabedoria, entendimento das Escrituras, multiplicação da graça divina sobre eles, para manifestar entendimento ou conhecimento e multiplicar o conhecimento de Cristo às pessoas. Por quê? Porque Cristo é detentor de toda a preeminência, prioridade naquilo que nós fazemos. E aqui está tratando de reino, né? A levar a palavra, manifestar Jesus. Quando estamos abnegados e temos a igreja no nosso lar, nós somos tais quais os irmãos aqui de Colossos, com esse entendimento tão importante acerca de Cristo. Abrimos mão de nós mesmos, valorizamos o Senhor, honramos a sua causa. A causa dele, Mateus 6,33, nos adverte, deve ser prioridade, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí sim as outras coisas serão acrescentadas. As bênçãos de Deus vêm em reboque de acordo com o projeto, o plano de Deus, a vontade dele em nossa vida. Preeminência é fazer primeiro o que Deus quer, para depois Ele fazer em nossa vida aquilo que Ele também quer por nós. Veja bem que glória! Tudo então será plenitude, a plenitude de Cristo, a plenitude dele em nós. E é assim que nós temos que avançar. Por fim, eu quero aqui tocar agora a outra manifestação desse agir do Espírito Santo em nós, que demonstra um caráter diferenciado, que é a cooperação. Já falei sobre hospitalidade, abnegação, agora a cooperação. Olha Paulo novamente citando Priscila e Áquila. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Agora, na sua carta aos Romanos, capítulo 16, verso 3. Os líderes, aqueles que vivem nas células, que estão compartilhando no Geavite, que eles são cooperadores em Cristo Jesus. Há em nós esse manifestado do Espírito como cooperadores de Deus, edificadores no reino. Ainda fala em Atos capítulo 18, verso 26, agora Lucas, ao escrever o livro dos Atos dos Apóstolos, também cita Priscila e Áquila. Olha que coisa tremenda, 3 livros da Bíblia, pelo menos aqui, já manifestei para vocês, primeira carta aos Coríntios, Romanos, e agora o livro dos Atos dos Apóstolos. Olha o que Lucas diz. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram consigo, Apolo, e com exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 26. Olha que coisa tremenda. Agora eles eram os ensinadores, foram discipulados por Paulo e estavam multiplicando. Paulo advertiu a Timóteo, em sua segunda carta, que nós precisamos ensinar a homens fiéis ao Senhor, idôneos, que também venham ensinar a outros. Por meio da célula há cooperação,
para que a vida de Deus possa ser evidenciada e compartilhada, que é o discipulado, não é? A convivência, relacionamento, a koinonia, conhecimento da palavra, e por aí vamos crescendo e mais crescendo no Senhor. Olha que importância que é quando nós vivenciamos a igreja no meu lar. E lembrando, agora venho finalizar aqui para você se dar conta. A igreja no meu lar. Nós acabamos de ler aqui em Colossenses capítulo 1, no verso 18, olha o que diz: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência ou supremacia. Ele é a cabeça do corpo. A igreja no meu lar, isso quer dizer que o Senhor está pleno, Ele está completo na minha casa, Ele está reinando no meu lar. Olha o verso 19 desse mesmo Colossenses capítulo 1. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, ou seja, Ele o cabeça, nós o corpo, o próprio Deus manifesto em nossa casa, agindo fisicamente dentro do nosso lar. Aleluia. Meu Deus. Só tem essa graça, só tem essa bênção quem entende o mistério da igreja, quem consegue discernir, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, discernir entendimento espiritual do corpo de Cristo. Quando nos reunimos, por exemplo, em nossa célula Madem, em nossa casa, queridos, e não só naquele momento da reunião da célula Madem, mas a minha casa como uma igreja, o corpo de Cristo, o Senhor em sua plenitude está manifesto em meu lar. A paz, a felicidade, a sucesso, a vida eterna, e por isso mesmo, uma vida abençoadora e abençoada. É tudo que nós queremos, é tudo que nós sonhamos. Isso é quando nós vivenciamos a igreja em meu lar. Então, louve a Deus por você ser um anfitrião de Giavite. Se você é líder e ainda é anfitrião, ó, aleluia, que bênção que é. Sabe, a casa em que recebe a célula, queridos, ela é uma casa de sucesso. Eu estou falando casa aqui, mas eu estou falando das pessoas, tá? Não é a estrutura, as pessoas. Deus trabalha. Ah, mas eu não tenho tanta competência nem condição ainda. O Senhor nos capacita e Ele nos torna aptos, nos dá as condições. Creia. Então, se apresente. Pastor, eu quero multiplicar uma igreja no meu lar. Eu estou à disposição para ser anfitrião de um Giavite. Sabe? Deus vai usar a sua vida. E você que já é, louve a Deus. Você é um privilegiado, uma privilegiada. Olha, que bênção é ter a igreja, o corpo, no seu lar. Amém? Vamos orar agora para que as bênçãos que eu acabei de compartilhar aqui, esse entendimento das Escrituras, possa ser mais sedimentado em sua vida. E eu quero lembrar aqui que no sábado nós teremos reunião dos nossos líderes de Giavite, se não me engano é às 19 horas, né? Já está aí, e eu preciso, queridos, que nós mandamos aí algumas informações para que vocês façam a confirmação, tá? Da presença, para a gente organizar bem o espaço, por causa dos protocolos, né? Da pandemia, nos ajude nisso aí. Então, manifeste lá no grupo de WhatsApp,
e porque nós vamos migrar para o Telegram, mas manifesta no grupo de WhatsApp, colocando lá o seu nome, ainda hoje, por gentileza, tá bom? Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por falar em nosso coração, por ministrar a Tua palavra para nós que somos liderança, uma palavra motivadora, uma palavra de vida, de vitória. Eu oro ao Senhor, ó Deus, para que essa bênção seja realmente vivida como vitória nos lares. Ó Deus, que mais portas, mais lares se transformem em estrutura da manifestação do Teu corpo na terra, especialmente aqui da nossa Igreja Vitória. E Senhor, nós intercedemos essa noite também, quero apresentar ao Senhor aqui um pedido de oração exatamente, ó Deus, por esse anúncio que nós acabamos recebendo de um grande vendaval que iríamos enfrentar durante essa noite no Espírito Santo, orando exatamente pelas estruturas das casas. Ó Pai, livra de desastres, de situações difíceis, guarda, Senhor, na madrugada os Teus filhos, a Tua igreja em toda a nossa cidade e no nosso estado, para que nenhum malefício nos alcance, mas que essa tempestade natural possa passar sem promover estragos. Eu abençoo, a Deus, a cada família, a cada lar, com toda sorte de bênçãos no Senhor, e que tenhamos, ó Deus, no nome de Jesus, continuidade, bênção e multiplicação de nossos Javites, no nome de Jesus. Amém.